Quando que os nossos objetivos se tornam uma obsessão? Quando é que a gente se fecha para a vida, para de enxergar a beleza da vida e as oportunidades que ela nos traz e a gente fica fixado, obcecado em uma coisa só? Que momento será esse? E como a gente pode fazer para identificar se a gente está assim ou não? E qual o melhor caminho para se desfazer dessa obsessão? Eu sou Ellen Dalla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. Sabe quando a gente quer tanto uma coisa e parece que quanto mais a gente faz para aquela coisa acontecer, mais aquela coisa foge da gente, mais distante a gente se vê daquele objetivo? Pois é, às vezes o nosso desejo ele se torna uma obsessão e a obsessão é uma motivação irracional para realizar um ato não pensado, uma compulsão sem racionalizar. Será que você está agindo assim? Quando a gente se apega exageradamente a um sentimento, ou então alguma ideia que a gente cria sobre alguma coisa, sobre alguma relação ou sobre alguém, a gente fica tão apegado àquela ideia que a gente desconsidera a realidade que está acontecendo na nossa frente. A gente fica cego para aquilo que a vida está nos mostrando. A obsessão é uma compulsão pela realização de um desejo e essa compulsão ela condiciona a nossa mente em pensamentos intrusivos, involuntários, que podem se prolongar e a gente acaba ficando mais fixado no ideal que a gente cria sobre aquilo que a gente quer do que naquilo que a vida está nos apontando como o melhor caminho. A gente desconsidera a nossa razão e a gente passa a ser guiado por essa obsessão. E uma obsessão, ela pode eleger qualquer elemento externo como objeto de desejo. Pode ser uma pessoa, pode ser um relacionamento, pode ser um bem material, uma coisa. O fato é que o desejo por aquilo nos domina, nos controla, acaba tomando conta dos nossos pensamentos e, obviamente, acabam conduzindo o nosso aspecto emocional também. A gente acaba projetando naquele objeto externo toda a razão da nossa felicidade, completude, realização. E é perigoso porque a gente acaba concentrando toda a razão da nossa realização em um só objeto externo. E a nossa vida é feita por muitos pilares. Então, se você está projetando demais, fixando demais a sua atenção, o seu desejo, como se aquela coisa, pessoa, situação te controlasse, fica atenta porque pode ser um sinal de uma obsessão, de uma distorção do nosso desejo, do nosso objetivo, do nosso propósito. Como que eu identifico uma obsessão? Normalmente ela é carregada por uma tensão constante quando esse objeto está longe. O objeto que eu digo pode ser uma pessoa, uma relação, qualquer que seja o objeto externo, mas é carregado de uma tensão constante, uma sensação de posse, de controle, um ciúme excessivo, às vezes sem motivo, e é lógico que como uma extensão dessa sensação de posse, um controle por meio de contato. Ou você vai ligar, ou você vai querer ter aquele objeto por perto, e tudo mais que interferir nessa relação vai causar um incômodo, um desejo de afastamento, como se aquela pessoa, objeto ou qualquer que seja o elemento que é o alvo dessa obsessão, fosse de repente desaparecer, pudesse ser tomado de você, pudesse ser arrancado de você. Então esse medo constante de perder, né? Mesmo quando você está na companhia da pessoa ou na posse do objeto ou próximo dentro de um relacionamento, esse medo constante, essa tensão excessiva, essa sensação de controle, necessidade de manipulação, de controle, esses são indicativos de uma situação obsessiva, de um comportamento obsessivo. E nessa hora você pode estar perguntando, nossa, eu me sinto assim em relação a algumas coisas, será que isso é normal? Olha, relativamente é normal sim. Às vezes a gente direciona muitos dos nossos desejos e frustrações e canaliza toda aquela carência, aquela necessidade, aquela falta para uma só situação, para um só objeto que a gente imagina que vai
nos dar, nos suprir tudo aquilo que nos falta. Então a gente tem que estar atento, porque apesar disso não ser tão raro, isso pode ser bastante incômodo. Se você está passando por uma situação onde a sua mente está dominando e os seus pensamentos não estão conseguindo se desligar, se desviar e acabam focando e se dirigindo somente para a satisfação daquele desejo, pode ser um motivo para você estar atento, estar atento. E como é que eu faço para melhorar essa situação, para sair dessa situação? Pois é se abrindo, é abrir-se para as novas possibilidades, é começar a observar o que acontece fora dessa relação, quais outros elementos também fazem parte do seu dia a dia, que não só aquele para o qual o seu foco está direcionado. É se abrir para a vida, é permitir que a vida converse com você e observar quais outras situações a vida está te apresentando, que são alternativas também para que você se abasteça de felicidade, de alegria, de contentamento, de prazer, de realização. E automaticamente, quando você abre as portas para que outros prazeres entram, aquela obsessão vai cedendo e você vai vendo que você sobrevive sim, e sobrevive até com uma qualidade muito maior do que quando você está focado e direcionado e acompanhado daquele objeto, pessoa, relacionamento, o que quer que seja o alvo da sua obsessão. O amor, às vezes, pode se tornar uma obsessão quando ele tem uma necessidade de controle, manipulação e posse. Principalmente quando o sentimento de carinho, cuidado e zelo é substituído por uma dependência emocional e a necessidade dessa relação ou da proximidade com essa pessoa condiciona a nossa felicidade, a nossa realização e a nossa autonomia, né? Qualquer que seja a obsessão, vale voltar os olhos para a gente mesmo, voltar a nossa atenção e desenvolver o amor próprio, o autocuidado, nos reconectarmos com a nossa autoestima, desconstruir as nossas inseguranças e abrir mão, porque a gente sabe que aquilo que a gente solta sempre volta. Te vejo no próximo episódio.